E aí, galerinha, tudo bem? Professora Tati na área, professora de História. E hoje a gente está aqui para falar sobre como é que foi a participação do Brasil na Primeira Guerra. E a gente vai, na verdade, aproveitar mais esse vídeo para falar como era o Brasil nessa primeira metade aí do século XX, inclusive durante esse período de 1914 a 1918, que é a época aí da Primeira Guerra Mundial. Porque sempre que a gente fala sobre a Primeira Guerra Mundial, a gente fala sobre a participação do Brasil, aquele momento piadinha, né? Da guerra lá das Toninhas e tal, mas a impressão que dá é que o que o Brasil estava fazendo? O que estava acontecendo aqui? Será que tudo acontecia na Europa? E depois a gente inclui a história também dos Estados Unidos, mas será que aqui não estava acontecendo nada? Por que a gente sempre deixa esse assunto para trás? Então, esse vídeo é mais para fazer um panorama geral de como era a situação política e econômica do Brasil durante esses primeiros anos aí do século XX, que incluem também o período da Primeira Guerra Mundial. Primeiro a gente vai falar sobre a sociedade. Como é que era composta essa sociedade brasileira? Quais grupos, né, quem eram essas figuras aí que compunham a sociedade brasileira? A gente tinha uma elite política, uma espécie de oligarquia, logo era um grupo para poucos, né, que acabavam governando o Brasil, que era a tal da política do café com leite. Né? A gente sabe que nesse período, para quem não está lembrado, é praticamente a nossa primeira república, né? Logo após a proclamação da república, a gente tem a República da Espada, lá com Marechal Deodoro, e depois com Floriano Peixoto, e depois a gente dá início a essa República do Café com Leite, onde a gente vai ter, na verdade, os presidentes aqui no Brasil, alternando ali o poder entre os representantes de São Paulo e os representantes de Minas Gerais, né? Representando, respectivamente, o gado e o leite. Por isso, política do café com leite. Esse período é uma alternância, né, gente, de poder. Uma hora quem era presidente acabava sendo alguém da elite cafeeira, né, que seria os ligados a São Paulo, e num outro momento, quando saía um presidente, entrava outro que representava essa classe, que seria a classe do leite, né, que seria o pessoal mais ali de Minas Gerais. Então havia essa alternância de poder, né. Então a sociedade era composta por essa oligarquia aí, que também era chamado de coronéis, lembrando que esse termo coronel, gente, não tem nada a ver com patente, tá? Esse termo, esse período, que é até chamado como coronelismo, na verdade, esses coronéis, eles eram uma influência política muito grande, lembrando do que acho que vocês já viram lá sobre o voto de Cabresto, né? Nessa época as pessoas tinham aquela questão do voto aberto, e esses coronéis, eles acabavam dominando aquela área que eles viviam, mas na verdade o coronel não tinha nada a ver com patente. Era só uma influência política muito grande que acabava prendendo o povo que vivia, que precisava ali do trabalho na fazenda, meio que ficava refém da influência política desses coronéis, né? Além dessa elite, que seria dos políticos, ligados à política do café com leite, a gente tinha uma classe média urbana, essa sim morava na área mais urbana da cidade, e a gente tinha também os sertanejos, né, gente? Esses sertanejos era o povo que vivia, obviamente, mais afastados ali do centro, mais para o sertão, para o interior dessas cidades, né? Outra coisa importante é a questão dos emigrantes, né? A gente não pode esquecer que esse período o Brasil estava recebendo uma leva bem grande de italianos, e é importante lembrar que com esses italianos, esses imigrantes vindo da Europa, a gente teve também a instituição aqui no Brasil, a chegada de algumas ideologias que vão ser novas aqui pra gente, mas que vão fazer um estraguinho em alguns momentos, né? Que vai ser a questão do sindicalismo, do anarquismo, do próprio comunismo, né? Que chega aí com essa galera da Europa, principalmente com os italianos. Mas a gente vai ter também outros imigrantes chegando nessa época, como os espanhóis, como os suíços e também depois, mais pra frente um pouquinho, os japoneses. Outra coisa importante, a economia. A gente falou da sociedade, agora como é que funcionava a economia aqui no Brasil, né, gente? A economia do Brasil, ela dependia muito da exportação. Talvez por isso que com o advento da Primeira Guerra, o Brasil tenha sentido um pouquinho nessas questões econômicas, porque o Brasil vivia muito da exportação, principalmente do café, né, que era a nossa maior riqueza aí, tanto que o nome desse período é café com leite, né, e a República do Café com Leite, e a exportação era mais baseada no café
no couro e nas peles também, né? Os produtos têxteis, eles vão acabar tendo um pouquinho mais vão aparecer mais um pouquinho essa indústria têxtil por conta da própria Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque aquilo que a gente vendia até então, que era principalmente o café, durante a Primeira Guerra Mundial as pessoas não estão muito interessadas, né? Tipo assim, café não é mais uma prioridade quando você está em guerra. Então, quer dizer, a venda, a exportação do café, ela deu uma boa quebrada nesse período. Então, o Brasil, que exportava esse café principalmente para a Europa e para os próprios Estados Unidos, teve que rever seus conceitos, né, gente? Toda crise, e é bom que a gente frise isso, porque toda crise ela acaba dando também, talvez, uma possibilidade de você pensar por outro ângulo, né? De você tentar novos horizontes. É o que o Brasil vai fazer. A questão do café acaba dando uma caída mesmo porque o Brasil, ele tinha muito café, gente, muito mesmo café estocado nos portos. Então, quando aconteceu essa guerra, que a gente se viu numa situação que não ia ter mais condições de estar exportando esse café, ninguém contava com essa, né? Então, eles também conseguiram perceber com essa crise que não era bom esse negócio de ficar produzindo e estocando, né? Que o legal era você quase fazer um que a gente chama de just in time, né? Fazer ali na hora. Produziu, vendeu, tchau. Esse negócio de ficar estocando, o Brasil aprendeu a duras penas que não era muito legal não, porque nessa época acabou ficando uma boa quantidade de café que já estava armazenada nos portos, sem ter o que fazer com esse café, né? Foi um prejuízo econômico para o Brasil bem grande. Mas, de certa forma, já que a Europa e os Estados Unidos estavam preocupados mais em armamentos, em produtos essenciais para quem está em guerra, o Brasil teve que se diversificar, né? Eles começaram a pensar também na questão da infraestrutura. Então, a questão da economia do Brasil, ela vai sofrer um impacto por conta do café, mas, ao mesmo tempo, eles começam a repensar se não seria interessante diversificar essa economia aqui no Brasil. Então, começaram a ver que realmente a nossa infraestrutura ela estava meio arcaica, ela precisava de mudanças, e isso vai acabar auxiliando no processo aí de industrialização do país. Outra coisa importante é que quando a gente fala dessa industrialização, a gente tem que lembrar que a economia do Brasil acaba dando uma crescida nesse sentido. A gente tem um prejuízo por conta do café, mas por conta dessa mudança aí de operação, de sair um pouco daquela coisa da exportação do café, para tentar colocar outros produtos ali que seriam mais bem-vindos agora com essa época da crise, da Primeira Guerra Mundial, o Brasil ele cresce quase 9%, acho que foi mais ou menos isso, de 8% a 9%, durante um período de guerra. Então, quer dizer, uns choram, outros vendem lenço, né? Enquanto alguns países estão em guerra, os outros que não estão tentando diversificar ali para ver o que dá para vender num período desse aí de guerra. Mas claro que isso, gente, vai contra as pessoas que eram interessadas nessa oligarquia do café com leite, elas não vão gostar muito dessa história, né, gente? Porque se o maior lucro, né, do Brasil seria com a indústria cafeeira, com a exportação do café, uma vez que você diversifica essa indústria para outras coisas que não mais seja só o café, quem depende do café, no caso, vai começar a ficar meio preocupado. Então isso ia contra, né, aos interesses dessa política aí do café com leite, né? Isso também vai dar problema lá na frente, uma outra hora a gente fala sobre isso. Continuando, outra coisa importante para a gente falar, que nessa época, quem era presidente do Brasil era o presidente Venceslau Braz, né? Ele fica como presidente do Brasil de 1914, quando ele é eleito, até 1918. Esse período que o Venceslau acabou governando aqui o nosso país, ele vai acabar sendo, nas próximas eleições, substituído pelo, então seria o presidente, né, que acaba, infelizmente, o Rodrigues Alves, ele acaba morrendo da tal da gripe espanhola. Então, o sucessor do Venceslau Braz, logo após o período da Primeira Guerra Mundial, ele acaba falecendo. O Rodrigues Alves, ele acaba contraindo a tal da gripe espanhola. E é importante lembrar, gente, quando sempre vira meio que piadinha, apesar do assunto ser meio sério, que eles falam que o Brasil realmente foi uma piada na Primeira Guerra, como alguns gostam de dizer, porque a gente foi para matar as toninhas e a gente foi também para que os nossos soldados morressem dentro do navio de gripe espanhola. É importante a gente lembrar
que essa pandemia, né, da gripe espanhola, que começou durante esse período aí, somente o último ano da Primeira Guerra Mundial, ela chegou aqui no Brasil sim. A gente está vivendo um momento agora meio tenso para se falar nesse assunto, mas é importante a gente lembrar, até para saber que o nosso país já passou por outros momentos críticos como esse, né? A gripe espanhola, na verdade, ela não tinha nada de espanhola, né, gente? A maioria dos caminhos, dos estudos, levam a crer que essa gripe ela tenha começado com soldados dos Estados Unidos que estavam em treinamento no Kansas e que lá teria surgido os primeiros casos dessa gripe espanhola. Ela acabou ganhando esse nome, pode ser por inúmeros fatores, mas existem algumas defesas aí que são mais concretas, que dizem que primeiro porque a Espanha era um país neutro, né, e que a Espanha ela acabou cobrindo com mais propriedade sobre esse surto aí que acabou virando uma pandemia da gripe espanhola. E que também, além disso, o número de mortes tenha sido também muito grande na região da Espanha. Então existem aí essas divergências de informação, mais de que de fato essa gripe não tenha surgido na Espanha para ter ganhado esse nome. E uma outra versão também mais interessante, que eu acho que se encaixa direitinho com o momento, era para não deixar apavorados os soldados. Porque se você dissesse, por exemplo, a gripe começou na Itália, que soldado em sã consciência ia querer se meter na Itália, né? Com um surto desse de mortes por conta da gripe, né? Então era muito mais fácil você dar um nome para um lugar, para um país que até então era neutro, para que não houvesse esse pânico e os soldados não começassem a arrumar um jeitinho para não estar se metendo nesses países onde havia o tal do surto. Então talvez também tenha sido um motivo plausível para eles terem dado o nome para a gripe de gripe espanhola. Outra coisa que a gente precisa frisar, para esse vídeo não ficar muito longo, é que esse Rodrigues Alves, que acaba morrendo, seria o próximo presidente do Brasil depois do Venceslau Braz, ui, que nomezinho, é interessante porque esse mesmo Rodrigues Alves, que tinha sido presidente em 1904, ele participou da tal da revolta da vacina, que aconteceu com mais ênfase ali no Rio de Janeiro, por conta da vacina que eles estavam criando. A gente lembra dessa época que era o médico Oswaldo Cruz, né, que estavam criando ali a questão da vacina, o surgimento da vacina para a varíola. O Brasil, gente, nessa época, somente voltando um pouquinho em 1904, os primeiros anos aí do século XX, o Brasil passava por alguns surtos. A cidade do Rio de Janeiro, que até então era a capital do país, ela passava por uma situação meio complicada, assim, em questão de saúde pública, né? A gente tinha surto de varíola, a gente tinha surto de febre amarela, a gente tinha surto até de peste bubônica. Então, quer dizer, existia uma necessidade de estar repensando ali a estrutura do Rio de Janeiro. E na época, para quem não lembra, a gente talvez faça ainda também um vídeo sobre isso, as pessoas se revoltaram, colocaram a vacina como obrigatória. Então, é interessante ver como é que um presidente lá que em 1904, né, o Rodrigues Alves, lutou tanto por conta da vacina para estar salvando a vida dessas pessoas também no sentido de não estarem contraindo e morrendo com essas doenças que estavam ali, né, acabando com o Brasil, com o Rio de Janeiro, muitas mortes por conta desses surtos de doença, ele acabe morrendo pela tal da gripe espanhola e nem conseguiu reassumir a presidência em 1919, aliás, que ele acaba morrendo por conta da gripe espanhola. Outra coisa interessante também é a gente lembrar o porquê cargas d'água o Brasil só lá em 1917 acaba entrando na Primeira Guerra Mundial. É bom a gente pensar que o Brasil até 1917 ele estava neutro, né? Era um país que estava ali vendendo o tal do lenço enquanto os outros choravam, né? Só que existia, até a questão desses países neutros, normalmente tinha algumas regras, né? O Brasil estava fazendo exportação e alguns dos nossos navios, primeiro o navio Paraná e depois o navio Macau, eles vão ser bombardeados pelos alemães. Esse navio Paraná, ele estava aportado ali próximo do Canal da Mancha, no litoral da França, quando ele é bombardeado por alemães. Só que assim, qual seria a desculpa dele ter sido bombardeado se ele tinha a bandeira hasteada do país? Isso já era uma das regras para os países que eram neutros, estavam só fazendo ali o comércio,
né? E o casco também era pintado no casco o nome Brasil. Então era uma forma de você dizer, ó, eu tô aqui, eu sou do Brasil e tipo assim, eu tô neutro, eu não tô em guerra, eu tô só aqui vendendo os meus lencinhos, né? Só que mesmo assim, esses navios, eles acabam sendo atacados. Do navio Paraná, se eu não me engano, acabam morrendo 3 pessoas ali, dos tripulantes, né? E isso vai criar uma espécie de pressão da sociedade com o então presidente Venceslau Braz, porque a sociedade agora, poxa, a gente estava neutro, a gente estava ali fazendo o nosso comércio e de repente os alemães acabam atacando esses nossos navios, né? Então ficou uma situação meio complicada e o Venceslau Braz acabou numa pressão ali para se posicionar nessa Primeira Guerra Mundial e acabou se posicionando, como a gente sabe, do lado da Tríplice Entente, né? Mais uma vez, confirmando o que a gente já falou no outro vídeo, o Brasil não participa assim com essa leva de soldados, ele acaba participando mais com o envio de enfermeiros, medicamentos, enfim, e nenhum soldado brasileiro, até onde se sabe, morreu realmente em campo de batalha, né? Mas com esses ataques a esses nossos navios que ainda foram, né, mortos, quando a gente ainda não tinha definido um lado da guerra, a gente ainda estava como um país neutro, né? Mas foi esse o motivo que acabou forçando o presidente Venceslau Braz a tomar uma posição e acabar entrando na Primeira Guerra Mundial. Só para fechar a questão, a gripe espanhola, ela acabou, que é uma espécie, para quem já está vendo essas notícias aí sabe, né, gente, era uma gripe comum que sofreu uma mutação, aquele vírus H1N1, que sofreu uma mutação e acabou ficando muito, muito mais forte do que uma gripe comum, resfriadinho que a gente está acostumado a ver, né? Aqui no Brasil foram mais ou menos, acho que uns 35, 30 mil. É que se a gente for procurar essas coisas, sempre quando fala de morte, a gente vai procurar os dados, dependendo de onde você procura, os dados não batem, né? Então vamos colocar aí uma leva de entre 30 e 35 mil brasileiros, e claro que isso no nível mundial, ele acabou sendo bem maior o número de mortes, né, gente? Mas só que no Brasil a gente contabiliza entre 30 e 35 mil mortes por conta da gripe espanhola. Então acho que é isso, vou parar de falar, que eu falei demais, esse vídeo deve estar enorme. Por esse vídeo é isso, acho que espero que tenha ficado um pouquinho mais claro como é que estava o Brasil aí nesse período dos primeiros anos da década do século XX e como era que o Brasil funcionava e os motivos aí da sua entrada na Primeira Guerra Mundial. Tá bom, gente? Por esse vídeo era isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentário, deixa ali. Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal para ajudar a prof, tá bom? E no próximo vídeo a gente se vê. Era isso. Beijo, fui!